mesmo que eu, se pudesse escolher um lugar para comer pro resto da vida, definitivamente não seria na França, não seria na Europa. Você vai ser meu concorrente, então? Eu falei, não, cara, eu vou ser seu amigo. Foi a minha reação. Naquele momento eu já percebi como é que o cozinheiro é um com o outro. Filha, vem cá, esse que é o professor da mamãe, que dá aula de culinária pra mamãe. Ele era advogado. Duas coisas que podem acontecer na vida dele profissional. Ou ele para de cozinhar, ou ele melhora. Não fale o que eu faço, eu acho isso arrogante. Eu não gosto dessa atitude de chegar num restaurante e me identificar como cozinheiro. Eu acredito que pelas regras do programa eu não posso bater nele. Né? Ela falou, eu falei, pois é, então isso já não tá dentro das minhas possibilidades. Mas eu ia ficar bastante chateado, eu ia talvez falar alguns palavrões, ia falar, vamos cozinhar junto, então não tem problema. Então, eu tenho a impressão de que meu pai nunca me falou isso, mas eu tenho a impressão de que ele falou, bom, eu tenho outras 3 filhas, eu espero que elas deem alguma coisa. Estamos começando mais um episódio do podcast Inovatum, que é um podcast focado em inovação. Mas apesar de focado em inovação, um tema diferente que nós vamos tratar hoje. Vai ser bem interessante. E o Hildo está aqui conosco, a Annelise conosco também. Vamos apresentar o convidado. O melhor assunto que poderia ter nesse podcast, que é comida. Trouxemos um especialista, Fernando. Fernando, se apresente para o time aqui, porque o Fernando estava comentando conosco a profissão inicial sua. Eu nunca imaginava que você teria começado como advogado. Mas o Fernando, ele inovou no modelo de apresentação de comida, né, de restaurantes, né? Você não partiu para o setor gastronômico de uma forma tradicional como montar um restaurante. Você tem um espaço gastronômico que a gente frequenta e a gente gosta muito do modelo de experiência, eu vou falar mais dela. Mas passando a bola para você, Fernando, se apresenta para a nossa audiência. Bom, obrigado, prazerão estar aqui. O meu nome, como alguns já sabem, é Fernando Castanheira Filho, eu tenho o mesmo nome do meu pai, mas muita gente acabou confundindo o meu nome com o nome da empresa, que é Adore Espaço Gastronômico, então muita gente me chama de Fernando Adore, que é um sobrenome tipo Leozinho Anastácia, sabe aquela coisa do Tia Anastácia? É mais ou menos isso. E eu sou um cozinheiro, a gente depois pode até falar sobre essa questão de nomenclatura desse tipo de profissão, porque há até uma certa divergência, alguns acham que não se pode chamar qualquer um de chefe, outros têm, não, eu sou um mero cozinheiro, numa atitude forçadamente humilde, na minha opinião. Já vi essa discussão. Exato, então ela é até ótima, podemos falar dela com o maior prazer, mas eu sou um cozinheiro que, por ser, já adiantando aqui inclusive a minha posição, por ser o mais velho e o mais experiente, sou chamado naquela região de chefe, porque acaba sendo o meu cargo ali. Mas eu demoro, de fato, um pouco para explicar o que eu faço, porque é muito inusitado, como você disse, não é comum, não é um restaurante, não é uma escola, não é um espaço, não é um estúdio, e é basicamente tudo isso ao mesmo tempo também. Então é diferente, é difícil, e eventualmente quando eu tenho que explicar o que eu faço, eu pergunto sempre se a pessoa tem um tempo. E aí eu explico com calma para tentar fazer ela ter uma certa noção, mas eu comecei, de fato, como advogado. E, enfim, mas percebi que seria, no máximo, mediano e pulei do barco a tempo. Mas assim, foi bom que você apresentou, porque realmente, né, eu fiquei até na dúvida aqui, falei, como é que eu apresento? Porque, assim, eu não sou uma pessoa que tem habilidades na cozinha. Eu já aprendi isso desde cedo. Assim, minha maior habilidade é tentar fritar um ovo e eu não consigo passar no teste. Não sabe fritar um ovo bem? Não. Não. Tenho até vergonha de admitir isso. Mas que isso? É muito difícil fritar um ovo. Enfim, e a Annelise, por outro lado, ela tem muito mais habilidade nessas práticas. Ela gosta, ela se sente bem na cozinha. Vou depois deixar ela falar. A gente tem vizinhos também que adoram. E eles frequentam o seu espaço, convidaram a Annelise adorou a experiência e sempre ficou me chamando para ir. Olha, você tem que ir, você vai gostar. Eu imaginava que seria uma aula, né? A gente vai sentar, eu vou ter que segurar os negócios, cortar, não vou ter habilidade, não vai ser uma experiência legal. E cedi um dia, né? Ela se insistiu, falou, sei que você vai gostar, vamos. E realmente foi fantástico. Essa experiência para uma pessoa que não tem habilidade, não tem aquela facilidade na cozinha, mas em que você está ali assistindo alguém apresentar o que está sendo feito com história,
com um processo, no mínimo, te deixa mais habilitado para fazer questionamentos. Mas eu acho que isso amplia a experiência sensorial. Então você vai explicando, você vai cortando, você vai falando, mostrando a receita, explicando as diferenças. E no momento em que o prato é preparado, você vai comer, ele fica muito mais gostoso, né? A experiência como um todo, ela é muito mais rica do que simplesmente ir a um restaurante e pedir a comida ali, e você senta com a pessoa que está do seu lado, conversando, você ingere aquela comida. E não tem, eu acho que o negócio mais legal é que ao ver o prato sendo preparado e você explicando, você consegue prestar atenção e focar naquele momento ali da comida, né? No Você momento... aguça todos os sentidos. Exato. Assim, você realça, né, cada um dos detalhes. E isso fez toda a diferença. Aí, a partir dessa data, passei a ser um frequentador. Então, eu estou sendo cobrado que eu prepare alguma coisa, mas eu continuo. E hoje ele é um exímio palpiteiro. Bom, já é alguma coisa. Tem algum cargo lá que é o gerente da cozinha? Tem. Que a pessoa chega e fala, não foi assim que ele Assim fez. não tá não. legal. É exatamente isso que ele fez. Você esqueceu desse ingrediente aqui. Não foi assim que o Fernando fez, né? Mas Fernando, assim, voltando na sua história, me fala um pouquinho mais dessa parte. Como é que você saiu do direito? Porque não tem nada a ver, né? Você... Não. Como é que foi? Como é que deu o estalo? O que aconteceu? Cara, assim, eu tendo a não ter um discurso padronizado. Eu poderia fazer uma frase e um contexto maravilhoso com isso. Eu estava numa profissão tão nobre, mas eu queria ser feliz. Isso é muito legal e você vai escutar várias pessoas dizendo isso. Mas eu vou te falar o que aconteceu de verdade, assim. Eu até tenho um pouco mais de orgulho desse caminho mais verdadeiro, porque ele não é tão lúdico. E tampouco eu tenho a coragem que muita gente me acredita. Então eu sou famoso por, que corajoso, você largou o direito para ser cozinheiro. Então, as pessoas sem querer, e eu não estou julgando não, tá? Eu acho que em função do que ela vive, do que ela vê, de um preconceito que não tem problema. Preconceito é um conceito formado anteriormente com o que você tem. Tá certíssimo. Em função daquele preconceito, onde no mundo que ela vive, um advogado tem uma vida melhor do que a de um cozinheiro, é natural que ela coloque num pedestal maior o advogado e o cozinheiro num degrau um pouquinho abaixo. Mas foi muito simples. A verdade é o seguinte, eu tenho 50 anos, que serão feitos daqui a 2 meses, portanto já tô me vestindo o valete. Mas eu, enquanto eu tinha 17, eu fui criado longe daqui. Para começar, já começa diferente. Eu nasci em BH, sou mineiro de nascença, mas eu fui criado no Amapá. Eu fui muito novo para o Amapá e voltei para BH com 15 anos, exatamente no dia que eu fiz 15 anos, dia 7 de agosto de 1990, eu voltei para Belo Horizonte, vindo do Amapá depois de quase 8 anos, portanto com sotaque amapaense, com uma educação... no nível da minha educação de colégio era a dada, eu nunca morei em Macapá, morei em Serra do Navio, 5 horas e meia acima de Macapá de trem. Você pode imaginar que eu não podia competir em iguais condições com um garoto que estava no meio do primeiro ano científico aqui em Belo Horizonte. E meu pai, como todo pai daquela época, que, beleza, comunicava muito pouco. Hoje em dia a gente tem uma educação muito mais... né? Eu tenho filhos e sei como é que é, percebo a diferença. Ele deve ter dado aquela ordem, vê qual o colégio que tem lá bom e coloca ele lá. E eu fui comunicado com 15 anos de idade, o dia que eu fiz 15 anos de idade, que o meu colégio, no meio do primeiro ano científico, se chamava Santo Antônio. Nossa. E eu fui para Santo Antônio, com sotaque amapaense. Eu não vou repetir o sotaque aqui, na época eu tinha um sotaque muito carregado, muito diferente do sotaque mineiro. O verbo é conjugado de maneira correta, tu vais, trouxe isso para ti. É muito diferente para a gente, apesar de ser correto, é diferente. As gírias são muito malucas, vou falar algumas, égua, pai d'égua, alguns nomes são muito diferentes. Lagartixa é osga, pernilongo é carapanã. Então, o bullying era outro nível. Você pode imaginar, né? Então, bullying foi... dos anos 90. Exato, isso era bullying na verdade, de 1990 exatamente. A gente estava falando do final dos anos 80 e início dos anos 90. Aquilo era um bullying raiz, né? Isso doía. Então, eu fiz acabei ali me formando
E como a grande maioria de quem tem 17, 18 anos de idade, eu não fazia a menor ideia do que eu queria ser na minha vida. Né? Cá entre nós é uma grande injustiça que ainda persiste. A gente saber o que vai ser do resto da vida nessa idade. E eu não tinha a menor ideia. E eu falei, cara, eu vou ser médico, meu pai é médico. O nome do meu pai é igual ao dele. Vai ser fácil para mim. Fernando Castanheira Filho. Eu vou pegar alguns frutos aí do que ele mesmo plantou. Vai ser mais fácil. Então eu até brincava que para mim era mais fácil fazer o mais difícil. Eram 2 faculdades só, Federal e Ciências Médicas. Eu não tinha bagagem para passar nesse vestibular na época, com a competição que existia só em 2 faculdades. E pastei. E de tanto pastar, 3 anos tentando, não conseguia passar. Eu sempre escutava, e aí, nossa época, cá entre nós, alguns aqui estivemos ali próximo nessa época, era por índice de nobreza, não tinha nada a ver com aptidão. Era tipo, você não passou em medicina? Tenta direito, cara. Tenta direito, depois você tenta odonto, depois você tenta uma engenharia que estava em alta nessa época, depois ela deu uma certa queda, que aconteceu com o direito hoje, né? Então era assim, ou seja, o negócio não tem o menor critério, o critério é só a nobreza. E aí, você fala bem, então faz direito. Isso não é requisito para quem é advogado, mas o pessoal acha que é. E aí eu acabei fazendo direito mesmo, e passei, me formei na PUC, inclusive lembro no primeiro período da faculdade, um professor fez essa pergunta: quem aqui tentou medicina? Metade da sala levantou a mão. Então, eu me formei e adorava a faculdade. Eu era um aluno brilhante, e nem eu esperava isso. Me encontrei naquela profissão, achei legal, adorava, era um aluno exemplar. Mas quando eu caí na prática, passei rápido na prova da OAB e tal, quando eu caí na prática, eu me decepcionei. Eu percebi que eu não seria feliz fazendo aquilo. E aí eu comecei a repensar o que eu seria pro resto da vida. E comecei até a me entristecer um pouquinho. Eu dou um exemplo, que me perdoem os advogados, é só uma questão de impressão, portanto eu acho que eu estou livre para falar isso, sem qualquer tipo de ofensa, mas é mais ou menos como, para mim, o direito servia dessa maneira, assim, ó. Eu tenho esse copo aqui, esse copo tá aparecendo na câmera, tá? Beleza. Esse copo tá bem aqui na bordazinha da mesa, né? Se eu, por acaso, me distrair e bater o joelho nesse copo e ele cai no chão, ou eu simplesmente querendo esbarro nele, ele cai, eu fui educado de uma maneira para entender que esse ato está errado. O copo estava aqui, você esbarrou nele de propósito, esse copo caiu no chão. Para mim, a faculdade de Direito serviu como um reset cerebral. Eu resetei minha cabeça. E comecei a ficar condicionado à seguinte pergunta: será que você não esbarrou sem querer? Será que o ar-condicionado não jogou um vento nele? Não foi você exatamente, mas ele caiu pelo ar do ar-condicionado. Talvez a sua voz vibrou a mesa e fez o copo começar a andar e cair. Então essas coisas começaram a me dizer: eu não quero viver com isso, não. Eu sou do certo e errado. Eu não quero esses poréns. E comecei a me estranhar em minha vida depender de tanta gente, ou seja, sua vida depende de um oficial de justiça, de uma decisão judicial. O advogado bom é aquele que ganha. O advogado ruim, em tese, é aquele que perde. Eu contratei um advogado. Ele ganhou para você? Ele se deu bem, ele é bom. Você ganhou. Não, mas um juiz deu uma decisão e eu não concordo com ela. Depois o tribunal manteve a decisão e tal. Para o cliente, você é ruim. Então eu só não queria ter essa vida, mas eu não fazia a menor ideia do que eu queria. E nesse momento, eu comecei a ter uma leve admiração por um cara que se chama Jamie Oliver. Um inglesinho, totalmente despojado, às vezes até além da conta, mas eu gosto desse jeito dele. E eu, até esse momento, não tinha o menor interesse. Eu não ficava na barra da saia da minha mãe. Minha mãe nunca me ensinou nada. Eu não tinha o menor interesse por comida. Eu não sabia fritar um ovo até 28 anos de idade. Nesse momento, eu resolvi, de fato, largar a advocacia. Conversei com o meu sócio, eu tinha um escritório, falei: olha, eu não quero mais. Eles continuaram. E aí, me enveredei, fiz um curso que se chama CCI, Cozinheiro-Chefe Internacional. Era um convênio do Senac São Paulo com o CIA de Nova York, hoje uma das maiores instituições de culinária do mundo, até desbancando algumas francesas, por exemplo, Paul Bocuse, o grande chefe contemporâneo da França. O filho dele, que também é chefe de cozinha, se formou
no CIA de Nova York. Engraçado, né? Você tem um francês tão clássico se formando em Nova York. Mas eu acredito piamente de que isso tem a ver com um dom que eu não sabia que tinha, ou que outros também. Joël Robuchon foi um dos maiores chefes da história francesa e nunca entrou numa sala de aula. Então isso não é requisito. Mas eu me encontrei e costumo dizer que o meu segundo tiro no escuro, que o primeiro também foi, eu acertei. O primeiro não, mas o segundo eu acertei. E aí eu comecei. Foi assim. Legal, legal. Mas eu acho interessante porque, pelo menos da minha geração, quanto a sua, a gente sempre foi muito cobrado de uma vez que você seguiu um caminho, você tem que ir nesse caminho e você tem que fazer ele dar certo. Ninguém te questionou, seus pais, no momento que você tomou essa decisão de virar a chave, não teve nenhuma... Não, teve. É nessa hora que muita gente me acredita uma coragem, sabe? Assim, nossa, mas que cara corajoso, ele foi contra tudo e todos. Na verdade é o seguinte, a minha mãe sempre apoiou. Era quem me importava, e meu pai, que é médico, bem tradicional, eu tenho a impressão de que meu pai nunca me falou isso, mas eu tenho a impressão de que ele falou, bom, eu tenho outras 3 filhas, eu espero que elas deem alguma coisa. Mas ele nunca me disse isso, mas eu acho que era isso que ele estava pensando e eu não julgo. Porque eu tenho filho hoje, e se eu estivesse no lugar dele, naquele momento específico, no momento em que essas duas profissões se apresentavam, eu também pensaria isso. Então, eu acho que é importante se colocar no lugar da outra pessoa e não dizer, gente, hoje, se um advogado ou um médico aconteceu isso com o Léo Paixão, a mesma coisa. A história é um pouco floreada, mas é muito parecida, né? Só que no caso dele, parece que já existiu uma paixão, até um trocadilho, com a paixão anterior, o cozinho dele, já aquela história clássica. Eu ficava desde pequeno na barra da saia da minha avó, eu ajudava a fazer a pamonha. Eu não. Outro que tem uma história um pouco parecida com a minha, é um ídolo meu e tal, é o Gordon Ramsay. O Ramsay foi jogador de futebol. Ele se encontrou mais tarde. O Jamie, que é o meu ídolo também, não. Esse é desde pequeno também. Então, cada um com a sua história. Mas eu não percebi essa dificuldade. Eu não me percebi corajoso. Eu tomei a decisão, fui lá e fiz. Tive uma certa inconsequência que até foi boa, porque não me gerou sofrimento. Então, quando eu me formei, eu já fui engatando. E aí, quando você vai ficando bem, aí todo mundo fica mais legal com você. É isso que eu ia perguntar. E essa transição? Foi tranquila? Foi difícil? Como que foi? Do ponto de vista técnico, né? De você sair de uma área que não tem nada a ver com cozinha e se tornar um cozinheiro. Não, foi tranquilo. Eu saí do dia de sair de BH. Eu tive que me mudar para uma cidade bucólica, maravilhosa, que é a Águas de São Pedro. Não sei se vocês já foram lá. Sim, já. Naquele momento, naquele ano, né, 2004, era o menor município do Brasil em extensão territorial. Estava no Guinness. E perdeu depois por uma emancipação surreal. Um município de 3 mil habitantes ser emancipado e ter prefeito, vereador. Essa é uma coisa que eu não consigo entender. Mas era emancipado, ainda é, né, emancipado. Mas hoje não é mais o menor município do Brasil, porque um outro aqui perto de Tiradentes passou a ser o menor. Mas é uma cidade linda, pequena, não tem área rural, não tem indústria, não tem nada. Tem um bar, um posto de gasolina, um hotel maravilhoso, algumas casas de veraneio, onde dentro do hotel tem a faculdade, onde a gente... fez o curso por 13 meses ininterruptos, não tem nem férias, você tem que ficar lá. E naquele momento, uma curiosidade interessante, eu estava muito infeliz, eu estava, poxa, está mudando de vida, já com 24 anos de idade, né, não, até mais, 26, 27, eu estava em dúvida, estava triste, a verdade era essa, eu queria sair de BH, eu queria uma vida muito nova, e eu, por particularidade, eu sempre gostei muito de ler, e uma das coisas que mais me fez gostar de ler é uma senhora que eu acho adorável, que se chama J.K. Rowling. Eu sou muito fã de J.K. Rowling, acho que as meninas na escola deviam, antes de ler Machado de Assis e Graciliano Ramos, deviam ser apresentados a J.K. Rowling, para que depois elas leiam esses gênios. Mas talvez essa leitura anterior não anime a pessoa a continuar lendo na idade que foi obrigada a ler. E a J.K. Rowling eu acho que é espetacular nesse ponto, e eu adorava Harry Potter, já tinha lido tudo. E quando eu cheguei em Águas de São Pedro, eu me senti em Hogwarts, literalmente. Porque a cidade é linda, o castelo é basicamente a escola, que tem um hotel espetacular. Até hoje esse hotel é espetacular. A galera brinca que aquela região ali é os Alpes paulistas, né? Não, a região é maravilhosa, a cidade é linda. E eu chegava, depois de ter vindo de direito, né, e tal, eu via as pessoas andando, vestidas de... calça, é uma calça padrão, xadrez, isso acontece em qualquer restaurante, escola, um avental, a Donman, que é a roupa de chefe, o toque blanche, que é o chapéu,
lenço com um nó aqui na frente e uma pastinha de faca. Era quase aquele tanto de bruxinho. Era Hogwarts. Tava igual. Eu lembro que eu sentei num bar para fazer a prova. Do meu lado tinha uns 3 caras, uma menina e 2 caras, conversando sobre a aula deles. Eles estavam todos vestidos assim, de chefe. E eu tava lá para fazer a prova, tava vestido normal. E aí o assunto deles era assim, cara, eu fui mal em asiática. Puta, eu fui bem italiana. Eu falei, meu Deus, eu tô discutindo penal, cara. Sabe, direito constitucional. Então, eu falei, eu quero essa vida pra mim e tal. E acabou que deu certo. Eu entrei, todo mundo sabia, o meu curso, ele não é um curso de gastronomia, é um curso um pouco mais avançado que exige a formação superior anterior. Portanto, eles partem do pressuposto que se você é advogado, ninguém tem que te ensinar a fazer a redação. Então você entra mais profundamente e diretamente na culinária, na gastronomia. Então eu aproveitei o máximo que eu pude. A vantagem de você entrar numa faculdade mais velho é essa. Sim. Porque não tem mais aquela fase de tanta farra, você aproveita melhor. Eu aproveitei o que eu pude e acabei me encontrando ali. Usei tudo que eu pude do direito, inclusive a reputação. Cansei de ser apresentado já no meu negócio, né? Assim, ó, voltando àquele preconceito que eu não tenho nada contra. E eu que sofria ele, hein? Filha, vem cá, esse que é o professor da mamãe, que dá aula de culinária pra mamãe. Ele era advogado. Você fala, tudo bem, tudo bem. E aí ela, que bom, então agora eu acho que preciso respeitar, porque ele era advogado, então ainda tem essa questão. Mas isso nunca foi uma coisa tão importante para mim. Hoje em dia eu já consigo lidar muito bem e nunca foi uma coisa que me entristecesse, não. Foi tranquilo. Legal. As matérias eram por linha francesa? Exatamente. Eu nunca tinha visto essa. Interessante, eu nunca tinha visto essa conceituação, não. Eu já tentei falar isso para um tanto de gente, mas eu nunca usei essa palavra. E é essa aí. As matérias são por linha. Não é igual faculdade, onde você tem, por exemplo, de manhã, na PUC, em Direito, ou na Federal, não importa. Você tem as 2 primeiras aulas de Constitucional, depois você tem as 2 próximas de Penal e a última de Processo Civil. São professores diferentes. Não, lá é em linha. Você sai habilidades básicas de cozinhas com o professor X. Você só passa para a próxima etapa se você passar nessa matéria. Não tem outra matéria. E depois começam aí habilidades básicas, cozinha brasileira, cozinha francesa, aí francesa e italiana separados, cozinha europeia separada, asiática separada, e assim vai. Confeitaria, panificação. Então as matérias são desse jeito. Você só passa para a próxima se entregar a anterior. Exatamente. Sua identificação é a francesa. A minha formação é muito francesa, clássica, sem dúvida nenhuma. Eu gosto dela e sou partidário da ideia de que você deve saber o clássico para fazer completamente diferente. Eu não tenho nada contra quem faz espuma, acho legal. Eu adoro Barcelona, por exemplo, a região do País Basco e da Catalunha, muito a escola dessa nova cozinha contemporânea. Eu acho super legal, não tenho nada contra, mas eu tenho uma formação clássica. E acho que é muito bom ter uma formação clássica para partir para esse lado contemporâneo. Ainda que seja para você fazer o contraponto. Olha, o bechamel é assim, mas a espuma de leite, ou espuma, é assado. É interessante saber, eu tenho visto algumas pessoas mais novas, naturalmente empolgadas, o que não tem problema também, a vida vai mostrar os caminhos, sabendo fazer espuma de tudo, usando transglutaminase, usando uma série de coisas muito mirabolantes, mas não sabe fazer um bechamel. E isso, para mim, é um erro. A pessoa deveria passar pelo clássico para depois fazer um pouquinho diferente. Mas a minha formação é muito, muito clássica, mesmo que eu, se pudesse escolher um lugar para comer pro resto da vida, definitivamente não seria na França, não seria na Europa. Então, mas a minha formação é muito clássica francesa, sim, italiana, mas muito francesa. Assim. E respondendo a sua própria colocação, se você fosse escolher qual seria o lugar? Você falou que não seria a França. Não seria a França, não seria na Europa. Eu acho que o melhor lugar para se comer na Europa, eu não conheci tudo na Europa, mas é a Espanha. Eu sou alucinado pela Espanha especificamente, e eu já fiquei muito tempo na França, mas eu gosto muito da Espanha. Eu gosto muito da Espanha. E eu gosto da maneira espanhola de comer. Eu não gosto muito de fazer muitos pratos grandes. Eu gosto de papear, de beber vinho, de conversar. Eu não gosto de me sentir nem com fome, nem
exageradamente, sabe, satisfeito. E eu acho que essa maneira de pinchos, de tapas, pinchos vai mudando numa região, tapas em outra, aquela coisa, né? E bebendo e batendo papo, e sentou numa mesa, pediu um chopp, já vem uma azeitoninha que você nem vai precisar pagar. Então, essas coisas me agradam muito. Então, a comida por etapas, muito típica da Espanha, me agrada mais. Mas a minha predileta, eu não sei se eu posso dizer ainda com muita certeza, porque eu ainda não fui no lugar que eu sou mais louco para ir, que é o Japão. Muita gente diz, o Anthony Bourdain dizia, um cozinheiro que vai para o Japão só tem 2 coisas que podem acontecer na vida dele profissional. Ou ele para de cozinhar, ou ele melhora. Então, o Japão tem essa fama. Eu não conheço ninguém que esteve no Japão e não volte encantado. Nós temos um amigo em comum, o Giovanni, que esteve lá há pouco tempo, voltou encantado, como eu já esperava. Mas eu certamente escolheria uma cozinha asiática. Seria alguma coisa Vietnã, Camboja, Tailândia. O Anthony Bourdain, falando dele de novo, foi perguntado, ele teve o programa No Reservation, que ficou muito famoso. Infelizmente, ele acabou nos deixando, um cara que eu adorava, mas foi perguntado a ele, se você pudesse morrer comendo, onde seria? Ele deu sem pensar, ele falou Singapura. Eu não conheço Singapura, mas seria esse tipo de comida que eu comeria, mais condimentada. Só uma pergunta, voltando aqui na questão da escola, eu fiquei curioso, porque você tem 2 partes a aprender, né? Você tem a questão técnica, que é aprender a técnica, a manipulação, os processos técnicos, mas você também precisa desenvolver a habilidade de paladar, para você saber separar, identificar ou você vai seguir receita, você não vai seguir receita, você vai seguir o seu próprio paladar. Como é que você treina? A parte técnica, tudo bem, mas como é que você treina essa outra parte numa escola? Cara, basicamente com prática. Então, assim, você percebe os melhores, percebe os piores. A escola não vai fazer essa peneira, e hoje em dia, em qualquer área, cada vez faz menos isso. Ou seja, as pessoas passam e a vida vai acabar fazendo essa peneira. Então, você percebe ali uns com um pouco mais de habilidade, uns com um pouco mais de tempo rodado. Isso é muito parecido com o mundo do vinho. Não adianta você entrar na ABS, ou seja, onde for, e pegar um título de sommelier. Se você não bebeu essa quantidade, essa litragem, que é a palavra utilizada, e isso te dá referência. Não adianta você chegar para uma pessoa e falar, vamos experimentar uma paella. Quero saber se ela está boa, se ela está original. Ele já comeu a paella original? Já esteve em Valência? Então, isso faz diferença. Assim, para mim, por exemplo, uma época eu fui... me orgulho dessa fase, mas eu preciso ser sincero. Durante um tempo eu fui professor de um curso de gastronomia que teve aqui em BH há muitos anos. Eu era muito novo ainda, e já como chefe de cozinha, e eu era professor de cozinha brasileira, francesa e italiana. E eu ensinava, e muitas das alunas e alunos eram senhores, intimidados para ser meus pais. E eu ensinava uma senhora que veio da roça, que cozinha brilhantemente, a fazer feijoada. Galinha caipira. Ela tinha feito tipo 1000 vezes mais galinha caipira que eu na vida. Então eu não tinha a maior autoridade, né, bagagem, litragem para estar ali ensinando. Eu tinha que estar aprendendo. Então eu até falei, olha, eu até continuo na francesa e na italiana, mas eu não tenho bagagem para enfrentar essa brasileira aqui não. Então é muito ali no estudo próprio, no esforço próprio de estudo, porque tem estudo, não é só litragem, tem livro, eu tenho uma biblioteca da qual eu me orgulho muito, gosto de ler, hoje a internet facilita muito esse caminho, mas experimentar a referência é inigualável, nada atinge esse grau que ela tem, essa capacidade de fazer a gente perceber, acertar, colocar o sal no nível correto, falar, nossa, mas como é que esse cara conseguiu chegar aqui? Isso é referência de comer, achar o melhor. Eu sempre digo que a melhor receita que você pode fazer na vida é sempre a próxima. É sempre a próxima. Fez agora, ficou perfeito, você vai achar alguma coisinha que vai fazer ela melhorar quando você fizer de novo, e assim vai melhorando. E nesse processo que você falou, experimentar, né? Então, isso envolve viajar. Você vai experimentar coisas novas, você tem que sair de perto de onde você está.
Você é do tipo que pede para ir na cozinha, conversa com o chefe, vê como é que ele preparou ou não? Você fica tentando só no paladar identificar o que ele fez? Não, eu pelo contrário, eu até já, vou dizer briguei, mas eu já com um parente, minha irmã ou amigo que viaja comigo, peço, por favor, não fale o que eu faço, eu acho isso arrogante, eu não gosto dessa atitude de chegar num restaurante e me identificar como cozinheiro. Uma vez em Barolo, eu tomei a liberdade, porque a senhora, num restaurante, inclusive, delicioso, que eu fui em Barolo é uma cidade, inclusive, espetacular, uma vila espetacular, no Piemonte, na minha opinião, bem mais legal, inclusive, que Montaltino, que é mais famosa, mas Barolo, eu prefiro, inclusive, a cidade e o vinho. E eu estava num restaurante espetacular, e uma senhora, a gente soube que ela era a cozinheira, e aí, com muita humildade, a gente falou que a gente era um cozinheiro lá no Brasil, de boa, tranquilo e tal, sem... E eu lembro que eu comi um prato que é muito típico do Piemonte, que se chama agnolotti del Plin. Eu faço muito ele lá, inclusive aqui no Adore, e eu falei para ela que eu fazia, e ela falou, mas como é que você faz? Eu falei, obviamente o meu italiano é zero, o inglês dela também não era muito bom, a gente foi na mímica ali, um pouquinho no inglês, mas eu entendi o que ela me disse. Ela disse o seguinte, olha, eu vou te falar um segredo que você certamente não sabe, porque você não me disse esse segredo nos ingredientes que você usa. Eu falei, qual é o segredo? Ela falou, olha, a gente coloca, eles usam carne de vitelo, um pouquinho de carne de porco, misturados, um mix de carnes, espinafre, ricota, parmegiano reggiano, e 10% da quantidade de carnes ela usa de uma boa mortadela. Eu nunca tinha feito isso. E faz diferença. Então, a partir desse momento, eu voltei com esse conhecimento e, obviamente, sempre dei crédito a ela. Falei, olha, eu aprendi com ela, não lembro o nome dela, mas eu fui lá em Barolo que ela me ensinou. Então, isso ajuda muito, mas eu nunca me identifico, acho... Até porque, eu fui advogado, sou filho de médico, convivo com tudo quanto é tipo de profissional, agora como clientes meus, e não tem, na minha opinião, nenhuma profissão que ganhe no nível de vaidade do que a minha. Pode acreditar. Então não vale a pena chegar para um cozinheiro e falar que você também é, porque ele vai querer arrancar a espada e já vira luta, e eu prefiro não lutar com ninguém, eu fico quieto. E qual prato é esse? Você conhece? Acho que é prato. O agnolotti del Plin? Não conhece. Não conheço. Não, então fica o desafio para eu fazer para vocês. Ele é muito legal, muito legal. Mas você consegue ter habilidade, por exemplo, eu nem tinha pensado que você ia se identificar como chefe. Eu pensei que você perguntasse, como é que você preparou? Você desenvolve o paladar para identificar os componentes provando. Você tem essa capacidade bem apurada, então. Eu tenho essa capacidade, eu não sei exatamente se tão apurada. Eu gosto de experimentar, isso costuma me bastar para me dar ideias. Tenta repetir depois. Sim, eu não tenho nenhum problema com isso, até porque a minha ideia é dar a possibilidade às pessoas dentro do meu espaço de repetir aqueles pratos que elas estão comendo lá. A grande maioria, como vocês sabem muito bem, não vai repetir nada, não vai para lá como um restaurante, por isso que eu falo, é restaurante, é aula, é estúdio, é tudo ao mesmo tempo. E como que surgiu a ideia de montar o espaço? Então, quando eu já estava pensando em largar a advocacia, eu tenho um amigo que é meu xará, chama Fernando, o apelido dele é Nando, e o Nando me levou numa aula de culinária que ele fazia aqui em BH. Esse cara era o cara mais famoso de BH na época, já existia, eu não inventei roda nenhuma. Nessa época a gente já tinha algumas pessoas bem famosas aqui em BH fazendo mais ou menos o que eu faço. Dadete era uma delas. Ivo Faria fazia isso no restaurante do Vecchio Sonho, se eu não me engano, só 2 vezes na semana, segunda e terça-feira, que era quando o restaurante não abria, ele aproveitava para ter as turmas e ensinar alguns pratos dentro da própria cozinha do Vecchio Sonho. Então são professores, né, cara, pessoas espetaculares e tudo. E o mais famoso, talvez, ou pelo menos um que era uma referência para mim de negócio, era Humberto Passeado. Infelizmente, no finalzinho da pandemia, faleceu. E deixou muita gente órfã, sabe? O Humberto era um cara muito legal, tinha muitas turmas, estava esgotado já há anos, rodava há 10 anos com fila de espera e tal, aguentava tudo sozinho, as turmas todas. E eu fui numa aula dele. E o Nando me levou. E eu lembro, eu já tinha sido aprovado em Águas de São Pedro, já estava certo que iria. E eu lembro, aconteceu uma coisa interessante, olha como é a vida, né? O Nando chegou para ele e falou, Humberto, o meu amigo aqui passou no curso de cozinheiro-chefe internacional lá em Águas de São Pedro, no Senac São Paulo. Ele falou, você vai ser meu concorrente, então? Eu falei, não, cara, eu vou ser seu amigo.
Foi a minha reação. Naquele momento eu já percebi como é que o cozinheiro é um com o outro. Entendeu? E acabou, eu não tinha essa ideia. E acabou que eu fui para Águas de São Pedro já com essa ideia. Eu já tinha estudado bastante sobre o meio, é natural que quem faça um curso desse vai querer ter o restaurante dele, né? E eu já fui considerando, restaurante era uma coisa que eu nunca quis ter. Era só entrar no Sebrae e perguntar, me fala quantos quebram nos primeiros 2 anos. Era 98%. Então eu falava, não, eu não quero. Eu tenho a impressão de que é uma vida, eu admiro muito donos de restaurantes, porque eles têm todo mundo contra, é a prefeitura contra, é o cliente contra, é crítico, sabe, é uma coisa muito louca. E não pode colocar placa, vigilância sanitária. Claro que tudo isso tem que ser respeitado, mas é um ambiente complicado, uma vida muito difícil, que não tem final de semana, você não está com a sua família, é só à noite, uma vida de hábitos não saudáveis. Eu, eventualmente, quando eu pergunto, não que eu me sinta, mas assim, as pessoas chegam lá e falam assim, você que é o cozinheiro? Você tá parecendo um skatista. Então, assim, eu prezo por ter uma vida saudável, eu prezo para que os meus sócios e companheiros lá, de todo mundo que trabalha comigo, tenham essa mesma vida, que eles possam estar com os filhos finais de semana. Então, esse negócio foi interessante para mim. E eu tinha um certo relacionamento aqui em BH, né? Porque eu tinha feito direito aqui e tal. E eu, quando fui para Águas de São Pedro, eu conheci minha mulher, que era advogada, mesma história minha, 2 anos mais nova que eu, só que ela é de São Paulo. E a gente tinha gente lá do Brasil e do mundo. Eu tinha uma colega mexicana. Então, assim, muita gente ia, porque o curso era uma grande referência na América do Sul. E eu morei numa república. Eu era de BH, um de Juiz de Fora, um do Rio, um de Londrina e o outro de Recife. Então era gente do mundo do Brasil todo. E eu conheci a Van, minha esposa, que era da minha sala. A gente era amigo, acabamos virando namorado. E viemos para cá e eu já tinha essa ideia de montar uma coisa parecida com a Dori. Ela que quis esse nome, ela veio na cabeça, falei, beleza, vamos colocar esse nome, vamos quebrar onde era o escritório, uma parte onde era o escritório, e vamos fazer a primeira cozinha. E assim foi feito. No começo a gente, obviamente, não tinha cliente, aí a gente fez uma aula de cozinha, a gente vem se inscrever na aula de cozinha francesa. Já estou falando como é que virou, tá? Vocês daqui a pouco vão me perguntar, mas que modelo de negócio é esse? Porque no meu negócio, o cliente foi moldando. Eu acho isso natural em qualquer negócio, né? O cliente vai moldando. Sim. Então a gente achava que era assim, não, vocês vão me ligar, vocês vão... Fernando, que aulas você tem essa semana? Essa semana na quinta-feira eu tenho francesa, na quarta-feira eu tenho tailandesa. Você pode se inscrever pagando metade do curso, enviando o comprovante do Pix, o restante você paga depois. Aquela coisa bem engessada, né? Tá, bonitona. E eu achei que seria assim. E aí eu cheguei para a Van e falei, Van, vai ser assim e tal. E, obviamente, no começo, os amigos se inscrevem para te ajudar, a família e tal, né? E aí, um amigo meu, que até hoje é um grande amigo, ele foi uma vez e falou, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu não conheço ninguém que está aqui. Não gostei muito, não. Uma coisa muito mineira, né? Muita gente critica o mineiro por isso. Eu também. Mas a gente morde, pode morder, mas vamos soprar também. Tem esse lado ruim, mas tem um lado muito bom. Não existe lugar que o boca a boca é tão bom quanto aqui. É verdade. Então, ele falou assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu não quero ficar com gente, eu não quero sair do meu trabalho. Ele era médico, médico. Eu não quero vir pra cá pra desestressar com gente que eu não conheço, não. Faz o seguinte, tem uma quinta-feira aí? Tem. Então tá, eu vou trazer a minha turma. Quantos tem que ter no mínimo? 10. Tá bom, já montei a turma, toda primeira quinta-feira do mês é minha. Ele me entregou o negócio pronto. Eu falei, que maravilha, eu não tenho que correr atrás de ninguém. A turma tá pronta. E aí a gente começou a falar, como é que faz para começar? Você tem que ter uma turma de 10. E aí eu guardo um dia para você. E assim começou. Claro, não foi fácil. Né? Não, se você não vier, tem que pagar. Não, se eu não for, não vou pagar. Eu falava, tá bom, não precisa não. E aí no começo você vai aceitando tudo e tal. E aí, como toda profissão, não tem nada de mais nem de menos, a coisa vai apurando, você vai crescendo, vai dando, né, se dando o direito a colocar algumas imposições para ter uma vida financeira segura, porque não dá. Em alguns lugares, até hoje, você paga se vier. Vai, chega pro dono e fala, quanto é que você ganha? Depende do mês, tem mês que eu ganho 1, tem mês que eu ganho 10, tem mês que eu ganho 100, tem mês que eu não ganho nada. Isso é vida, né? Então a gente conseguiu ter uma estabilidade, fomos crescendo, uma turma falou para outra, e enfim, crescemos, esgotamos os dias do mês em mais ou menos 8 anos, 6 a 8 anos, foi quando eu tive meu primeiro filho, depois minha filha.
A Van basicamente assumiu a parte administrativa da empresa. Eu comecei sempre junto com ela, as aulas eram eu e ela, não tinha ninguém para limpar, não tinha dinheiro para pagar isso. A gente acabava, vocês que sabem como é que funciona lá, acabava a aula e tal, todo mundo ia embora, a gente pegava e começava a lavar, limpar tudo pro dia seguinte pegar, não tinha ninguém. Hoje a gente tem uma estrutura que vem depois da gente, no dia seguinte para limpar e tal. A Van hoje não ministra mais as aulas comigo lá, as aulas, né? Bem entre aspas, as aulas. E os eventos lá, e a gente esgotou e pegamos aquele andar do Pilotis, que era maior, a gente conseguiu fazer 2 cozinhas. Eu conheci o André, e é nosso sócio desde então, um cara espetacular, que hoje assume também metade das pessoas que frequentam o Adore estão com ele, e a coisa andou para esse lado, e sempre foi assim. Todas as turmas têm muitos anos. A grande maioria das turmas que estão comigo tem muitos anos. Eu tenho turmas de 18 anos, 17 anos, 19 anos. O que me deixa... Eu fico muito orgulhoso disso, porque, primeiro, a gente tem 20 anos. Eu acho que nós vamos ter uma certa dificuldade aqui se eu perguntar para vocês, me falarem aí 10 nomes de restaurantes que duraram 20 anos. E o meu negócio é muito mais inusitado do que restaurante. Então, eu tenho muito orgulho disso. Falo sempre para os meninos, falo, olha, a gente deve se orgulhar. Então a gente tem muito orgulho desse prestígio que todo mundo nos dá. Isso é prestígio, obviamente a gente precisa entregar um nível muito alto de gastronomia, é isso que se espera. Mas eu tenho muito orgulho desse índice de fidelidade que a gente tem. Eu sou um grande fã, sempre li muito sobre a Disney, e depois se deturpou um pouquinho, parece que está voltando agora, mas ficou muito dinheiro, mas eu gostava muito da história da Disney, ou seja, sei lá, 79% das pessoas que foram à Disney uma vez vão acabar voltando, porque elas querem, e manter um nível mais alto que esse ainda, como eu tenho lá no Adore, eu sempre fiquei muito orgulhoso, e isso é uma coisa que a gente não deixa de agradecer, estando ali naquele ponto que vocês conhecem, onde até hoje, quando alguém entra pela primeira vez, fala, meu Deus, eu passo aqui todo dia, vocês estão aqui há quanto tempo? 20 anos. Não é possível. Eu passo aqui há 30 e nunca vi vocês. Mas não é para ver. A ideia é essa, eu adoro estar escondido, adoro não fazer propaganda em lugar nenhum. Sou tido como pedante por alguns meios de comunicação tradicionais, revista, publica com a gente, é um grande momento para você divulgar, essa frase, divulgar o seu negócio, isso é maravilhoso aqui. Você não precisa divulgar. Fala você que você não precisa divulgar, para você ver o nível de arrogância, você vai para um pedestal de arrogância que eu vou te falar. Então assim, sabe, cansei de ser buscado por não, vamos fazer propaganda aqui, não vou fazer em nada. Não é comum você receber propostas, vamos montar um restaurante, você vai ser meu sócio. Deve ser bem comum você ter esse tipo de... Só com assinatura. É muito comum, eu não minto para vocês, assim, confesso. Eu já dormi anos e anos com essa dúvida, minha mulher que tem que me aguentar, porque esse é um dos lados que a gente precisa moldar. Porque é o seguinte, gente, naturalmente ninguém faz a ligação de um chefe de cozinha com um espaço gastronômico. A ligação é com restaurante. Chefe é de restaurante. Se você não é de restaurante, você não é chefe. E eu ter que escutar isso e engolir e aceitar não foi fácil para mim. Uma vez eu estava em Madrid e eu fiz uma entrevista, fui chamado por uma indicação, enfim, não importa, para participar de um programa que chamava The Taste, no GNT. E a entrevista, eu recebi o e-mail, então a gente quer que você faça a entrevista, não sei o que, a gente está selecionando alguns candidatos, você foi indicado e tal. Só que o dia da entrevista eu estaria em Madrid. Aí eu falei, como é que não? Vai ser online então e tal. Eu vi Skype e tudo. Você sabe aquele dia que tudo dá errado? Eu falei assim, eu tava na... Vocês vão muito lá? Eu tava na Serranos. Ali uma rua meio Faria Lima, ali em Madrid. Não era a região que eu gosto mais, mas eu estava ali naquele momento. Eu falei, Van, eu e minha esposa, são 10h55 da manhã, eu marquei 11h55. Ela falou, eu acho que não foi 11h55, eu acho que é mais cedo. Eu falei, não, foi. Eu lembro que eu peguei o celular, abri, eu já estava atrasado. Eu sei que eu não estava sem fone de ouvido, eu tive que sair correndo numa loja da Apple para comprar fone. Foi um desastre, a gente conseguiu chegar no hotel atrasado, já comecei mal, porque eu já comecei atrasado. E fiz a entrevista. Uma das coisas que me perguntaram na entrevista foi o seguinte, Fernando, se você estiver no programa,
você for selecionado, eu tinha na época 40 anos, e você tem 40 anos, não é tão jovem mais, então, e chegar um menino de 20 anos de idade e falar que ele é muito melhor do que você, porque você não é chefe de restaurante, o que você ia responder? Como é que você ia responder? A minha resposta foi assim, eu falei, olha, eu acredito que pelas regras do programa eu não posso bater nele. Né? Ela falou, eu falei, pois é, então isso já não está dentro das minhas possibilidades. Mas eu ia ficar bastante chateado, eu ia talvez falar alguns palavrões, ia falar, vamos cozinhar junto, então não tem problema. Então, ou seja, era uma coisa que, olha como é que isso me irritava, né? Isso me incomodava muito, porque as pessoas, é natural, gente, eu tô aqui, quem tá escutando vai dizer, ele é chefe, qual restaurante? É natural que isso aconteça, né? Então, eu acabei acostumando com isso, ficando muito tranquilo lá no meu espacinho, tentando entregar para as pessoas as comidas de restaurante, porque acredite, as pessoas viajam, vão para qualquer lugar do mundo e falam, olha, eu fui lá no La Ciao, na Itália, e eu comi lá um carpaccio de camarão com burrata e tal. Eu quero que você faça igual. Eu falo, maravilha, esse é meu papel. Eu não precisa me dar receita e tal. Adorei a ideia, eu vou reproduzir para você, e é isso que a gente faz há 20 anos. Então, eu já absorvi, já tá tranquilo. Eu pergunto isso porque a gente passa por algo semelhante, que é o fato de trabalhar com tecnologia, com empresa. É muito comum receber assim, você está no churrasco, está num evento, alguém chega tomando um vinho e fala, olha, eu tenho uma ideia na área técnica. Aí eu falo, que legal, você tem uma ideia, mas eu quero primeiro assinar um termo de sigilo, né, no NDA com você, para que você escute e veja se você vale a pena seguir e tocar essa ideia. E é muito comum eu responder o seguinte, assim, não, assim, antes de falar qual que é a ideia, do que você quer fazer, você tem quanto de dinheiro para colocar nisso e quanto de tempo? Porque basicamente qualquer projeto vai depender de tempo e de dinheiro que você vai expor para colocar nele. A ideia em si não... E eu vejo que no setor de restaurantes, você mencionou isso, é uma visão que a gente tem, o setor de restaurantes é um setor muito difícil. É um setor muito complicado, as taxas de sucesso são muito baixas, o retorno é baixo. Assim, ter o modelo de negócio que você fez, que foi surgindo pelo que você falou, e foi a decisão mais acertada, porque você tem um público que é absolutamente fiel, até mesmo se der alguma receita errada, né? Se algum processo der errado, faz parte do processo de... Sim, Num restaurante que você depende de terceiros, se você tem uma falha, aqueles clientes, aquele dia você perde, né? Eles não costumam voltar se você teve um problema de atendimento, qualquer coisa que acontecer. Normalmente restaurante não tem segunda chance, né? Não, a experiência foi ruim, o cliente não... É muito difícil de fidelizar e muito fácil de perder aquele público. É um segmento difícil. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Você falou que você reproduz, o pessoal traz a receita. Você tem algum ingrediente, algum prato, algo que você tenha uma resistência? A gente falou de gostar. E da resistência? Aquele que você não come, não gosta? Não... Tem, muita coisa. Quais? Não, ontem eu fiz um prato que eu tenho resistência. Na verdade, assim, qual que é a nossa dificuldade para todo mundo entender bem? Tem isso mesmo que você comentou sobre, assim, o restaurante não tem a chance do erro, né? Em tese, eu tenho essa chance, mas é um caminho um pouquinho diferente. O restaurante, ele precisa definir, em geral, se você for num restaurante hoje, qualquer um, você vai encontrar mais ou menos aí entre 25 e 30 opções de pratos, e normalmente de 3 a 4 sobremesas. É isso que vai ter. Tá? Entrada, somando tudo, vai dar 30 mais ou menos, e depois uns menos, mais minimalistas, mais modernos, outros muito grandes, mais clássicos. Aqueles cardápios tipo Bíblia, né? Pizzarella, pizza de quantas pizzas? 80. Tá, e depois tem mais não sei quantos. Um dilema da escolha, né? Exato. E como é que chama aquele restaurante, gente? Coco Bambu, aquilo é uma loucura, você já viu? É uma Bíblia, né? Mas fora isso, os restaurantes mais modernos, eles trabalham com cardápio um pouquinho mais reduzido. Então a pessoa escolhe ali os 30 que ela faz naquele momento melhor. Beleza? Eu acho que, poxa, você passou, já que você treinou e tal, você tem uma obrigação bem boa de sempre se dar bem. São os 30 que você faz melhor, né? Eu não tenho essa possibilidade, porque você pega uma turma que está comigo há 19 anos, eu tenho várias turmas num prazo muito grande como esse. Eu já fiz essa conta de padeiro, posso ter que eu erre aqui, quem está escutando em casa ou vendo uma calculadora vai ganhar de mim. Você imagina, 19 anos vezes, então, portanto, 11 meses de confraria, porque em dezembro não costuma ter para alguns, em janeiro não costuma ter para outros.
com 2 entradas. No caso dessa, que é a mais antiga, não tem sobremesa, são 2 entradas e um prato principal. 19 anos, com 2 entradas por mês, sem repetir. Eu acho que essa conta dá tipo quase 300 entradas. Que restaurante teve 300 entradas? 300 pratos principais. 300 sobremesas, no caso de outras turmas. Então, é muito difícil você toda hora inovar. Eu fui há pouco tempo desafiado na turma que vocês participam, né? Para fazer um prato que eu gosto muito, gostei muito de comer lá em Portugal, que é a francesinha. Vocês estavam no dia da francesinha, não? Não, vocês não estavam, então vocês iam lembrar. Vocês vão lembrar, porque o Caio... Não tava. Foi um dia que... E eu fiz a francesinha, a moda do Porto, um prato muito famoso lá em Porto. Então, assim, eu sou desafiado a todo momento. Então, é muito difícil pra gente ter toda hora prato diferente e não errar. E não testar. Não dá tempo de testar mais. Agora é prática e habilidade. Mas tem coisas que eu não gosto. Foi a sua pergunta. Eu não gosto de servir e de comer. Pasmem. Macarrão. Pasta, em geral, não é a minha praia, entendeu? Assim, e quando eu digo massas, eu tô falando de massas sem recheio. O Agnolotti Del Plin é uma massa, só que é recheada, a partir de massa fresca, que a gente faz, a gente abre, a gente recheia, e aí sim. Mas eu não gosto, não é porque eu acho ruim, não. Eu tenho uma questão, primeiro que eu pessoalmente não é a minha praia, eu não gosto de coisas com muita massa, eu não sou um grande fã de pizza. Eu como pizza se tiver aqui, tudo bem, mas eu não pediria uma pizza. Eu não colocaria uma pizzaria como opção. Se todos os meus amigos fizerem uma pizzaria, eu não vou perder esse papo, nem esse vinho, nem essa cerveja. Mas não é pela pizza, entende? Então eu sou um pouco assim com massa. E o empratamento de massa é uma coisa que me incomoda um pouquinho. Eu não acho bonito. E aí tem a ver com o que eu falei ontem também, numa confraria que eu ministrei ontem. Quando a gente vê no Instagram um chefe empratando um espaguete, vamos colocar aí um cacio e pepe. Uma massa simples, com um molho muito simples. O molho tem queijo, pimenta e a água do cozimento do espaguete. É isso que leva o cacio e pepe. E aí você vai ver um cara fazendo cacio e pepe no Instagram. O Instagram, na comida, é igual quando as pessoas. É lindo no Instagram, entendeu? E aí ele pega uma concha, uma pinça, que muita gente até hoje acha que é instrumento de médico, mas hoje é de chefe de cozinha também, uma pinça, e ele usa a pinça para enrolar, seja na horizontal ou seja na vertical, monta um prato lindo, onde tem um ninho de espaguete, que depois ele vem com um molho por cima, escorre delicadamente, lindo quando se filma, e ele vem com uma pinça pequena, menor do que essa primeira, com toda a tranquilidade do mundo, e coloca uma florzinha, um brotinho, salpica uma pangritata, uma nuvem de queijo, e que se dane quem vai comer se esfriou, porque aquilo ali é só para tirar foto. A minha vida não é essa. A minha vida eu tô com 16, 18, 20 pessoas olhando para mim. Não dá tempo de fazer um prato, olhando mesmo, é diferente do restaurante. No restaurante... Não só olhando, mas dando a volta e ficando em pé do celular. E escolhendo, eu quero aquele porque é maior. Com fome. Seria isso. Exatamente. Eu seria isso. Assim, vai logo que eu tô Exatamente. Então, eu vim aqui com fome. Exato. Então a montagem do prato me incomoda. Por isso eu evito massas em geral. Eu não coloco porque eu preciso ser rápido, senão vai chegar frio. Se chegar frio me incomoda muito. Então eu tenho essa questão e aquela coisa. Num restaurante, se eu vou servir um prato para você e dar alguma coisa errada nesse preparo, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, mas eu tenho essa alternativa. Eu te mando uma garrafa de vinho, peço desculpas, te mando alguma coisa para você comer, te seguro um pouquinho mais e jogo o seu primeiro prato no lixo e tenho algum tempo para te preparar um segundo prato perfeito. Lá no Adoro eu não tenho plano B. Não tem. Que se der errado, é o de todo mundo, né? É o de todo mundo. Já aconteceu comigo uma vez, há muito tempo, deve ter uns 15, 16, meu filho não tinha nascido ainda. Ele tem 15, então deve ter uns 16, 17 anos. Eu fiz umas empanadas argentinas, era uma turma só de mulher. Nunca mais esqueço isso. E eu, depois que eu tirei as empanadas do forno, depois de ter feito a massa, o recheio, as dobras, pensa no tempo que isso leva, na frente delas, e aí assei, assim que eu tirei do forno, elas famintas, eu coloquei a assadeira num canto da minha bancada, a assadeira caiu com todas no chão. Aí você pensa assim, e aí? Daí você procura um buraco para entrar. Não acha o buraco. Você acha, na verdade, pessoas amáveis que estão vendo a sua situação, que foi o que aconteceu comigo na hora, que falam, Fernando, só tem gente, como diria a minha segunda mãe que me criou, trabalhou lá em casa a vida toda, falava, só pisou conhecido.
recolhe, a gente vai comer. Então, assim, é um problemão que eu tive que resolver dessa maneira, com a autorização delas, mas é uma treta. Eu não tenho plano B. É na frente de todo mundo. Então é difícil. Ainda bem que era empanada, não era um prato feito, pronto. Mas aí, você falou de ingrediente, você falou de pratos que você não gosta por essa questão, mas algo que você não tem paladar. Ou tem algo que você tem paladar pra tudo? Você come qualquer coisa, não tem nada que você tenha resistência? Não, com jiló. Adoro jiló, adoro fígado. O Wildo é o oposto. Eu só não gosto do meu fígado. O Wildo é o seu oposto. O Wildo é um caso É um caso que tem que ser trabalhado. Eu sou um pouco Seletivo. seletivo. Não como cebola, nem pimentão. Mas eu não comer do ponto de vista de passar mal, assim, se eu comer sem querer. Pimentão e cebola são as piores coisas. Tem coisas que eu não ligo muito. Assim, não pediria pra comer. Tipo, eu também não sou uma pessoa muito chegada a porco, então bacon eu como pouco, não consigo comer nada com muito. Digamos que o Wildo tem muitas restrições. Não são muitas. Apesar que eu acho que não é muito, mas toda vez que eu chego num lugar diferente, eu penso, nossa, tem nada que eu como. Mas, Wildo, eu tinha, quando eu era adolescente, eu viajei pra Salvador. Minha primeira viagem que eu fiz de carro com meu primo, a gente ficou na casa de um tio meu. E eu tinha esse modelo, eu só pedia aquilo que eu já conhecia e tinha certeza que eu ia gostar. E a gente foi numa sorveteria com meu tio, eu sempre conto isso. Eu cheguei lá e pedi sorvete de flocos. Ele me olhou e falou assim, você tá doido? Você tá na Bahia, tem tanta opção de sabor. Eu vou ficar aqui com sorvete de flocos? Não, você tem aqui umbu, cajá, graviola, não sei o quê. Eu fiquei olhando pra ele com a cara de susto. Sim, sem saber o que responder. E ele falou uma coisa que eu passei a adotar, porque eu tenho esse perfil de pedir um prato seguro, aquilo que eu já conheço. Ele falou, quando você viajar, com aquele sotaque dele de mineiro que mora muito tempo em Salvador, você viajar, você tem que experimentar o prato do local, o prato diferente. O máximo que vai acontecer é você não gostar, mas você vai ter a oportunidade de provar algo que você nunca experimentou e ampliar o seu paladar. E eu tento fazer isso, assim, que era muito comum. Então, eu pergunto isso porque eu tinha resistência a algumas coisas. Isso aconteceu com a moela gratinada lá em A moela gratinada. Eu não gostava de coentro. Coentro, tem um monte de gente que não gosta de coentro, acho que é um vilão. A gente aprendeu a comer coentro lá. Mas o coentro, quando eu era criança, assim, é um negócio interessante. Eu achava que era uma cebolinha estragada. Eu falava, alguém colocou, picou uma cebolinha, no meio da cebolinha tinha uma estragada. Eu não sabia que aquilo era... Quando eu descobri que era um ingrediente que as pessoas colocavam propositalmente, eu falei, esse pessoal ficou louco, colocando coentro na comida. E muito tempo eu fiquei sem comer. Aí, assim, mas esse processo, obviamente que eu não sei se eu comeria um monte de coentro no prato, mas assim, como parte de ingrediente, como experiência, eu tenho mudado. Você falou uma coisa numa das nossas aulas lá, que é mais difícil para a pessoa se ela tem a resistência com a textura do alimento, né? É o problema da cebola. Cebola, exato. Porque se a cebola tiver como um tempero ali, não me causa nenhum problema, assim. Não é que fica nem melhor nem pior. Mas ela crua ali é impossível, assim. No meu paladar simplesmente não tolera. Assim, a pessoa que não não consegue comer algo pela textura, ela não consegue mudar isso. Ela vai ter esse problema constantemente. Eu na verdade, assim, para tudo lá, para tudo mesmo, até para, assim, qual o percentual das pessoas que é gente boa? Eu sou tipo um Ibope. O Ibope, quando vai saber quem vai tentar dizer quem vai ser o presidente ou o prefeito, ele entrevista todos 1000, né? É mais ou menos isso. Eu tenho 1000. Todo mês eu tenho 1000. Então, a minha estatística é uma estatística respeitável, assim. Então, eu posso dizer com certeza, 90% das pessoas é muito legal. Isso é legal demais, é animador. Eu falo para todo mundo, é legal. As pessoas são legais, cara. Pode ficar otimista com relação às pessoas, porque é bacana. Então, eu vejo tudo. Eu nunca vi, com relação a esse assunto, uma pessoa que tem problema com textura mudar de opinião. Eu nunca vi nesse tempo todo, em 20 anos, atendendo esse número de pessoas que eu atendo repetidamente todo mês. Mas com sabor eu já vi várias vezes. O coentro é um exemplo. Eu odiava coentro. E aí, quando eu entrei para esse mundo, hoje em dia eu sou capaz de colocar um maço de coentro num omelete meu. Sem nenhum problema. E eu entendo perfeitamente as resistências, especialmente ao coentro. Inclusive a origem do nome. A origem do nome coentro vem de percevejo.
aquele bichinho que quando a gente encosta, só que a minha mulher chama de Maria Fedida. Aquilo ali. Ou seja, é reconhecidamente um cheiro, um aroma muito forte e que pode ser desagradável para uns. E eu acredito piamente de que a gente tem alguma coisa, algum código genético que faz uma pessoa como eu aguar quando eu vejo um jiló e outro ter ânsia de vômito. Tem E tem alguma coisa assim, porque não é possível. Eu olho e falo, meu Deus, essa pessoa está olhando uma coisa que eu adoro. Assim como tem acho que, de fato, eu acredito assim, pô, eu acho aquela mulher linda, o outro, nossa, eu acho ela horrorosa. Como é que pode, né? Então, isso acontece também, mas as texturas, em geral, são os que me atrapalham mais. Gosto, não. Eu acho assim, vamos lá, na minha geração, não era comum aqui em Belo Horizonte, assim, a gente, quando era jovem, criança, adolescente, ir a restaurantes japoneses. Eu comecei a frequentar restaurante japonês depois dos 20 e poucos anos. Eu comecei a frequentar uma turma, a gente ia no restaurante. E eu confesso, a primeira vez que eu comi, eu quase não conseguia engolir aquilo. Eu falei, não, a textura é muito estranha, muito mas diferente. Eu acho que todo mundo tem história parecida. Mas o que eu comecei a identificar? Eu falei, pô, mas o pessoal come isso do outro lado do mundo, todo dia. Essa é a alimentação deles. Eles gostam, não é possível que eu vou ter essa resistência. Eu atribuo isso, isso é uma leitura minha, que existe uma idade que se você passou por ela depois de alguma, não sei qual, 40, 50, aí já não tem mais jeito de mudar. As pessoas seguem aquele padrão. Mas se você abre o seu horizonte e tenta experimentar e fica um pouco mais aberto, parte dessa resistência, até uma certa idade, você consegue vencer. Depois... Tem tempo ainda, eu. Tem tempo ainda. Eu vou contar. Você tem que experimentar. Tem sei lá, um mês eu comprei, sem querer, um suco de graviola e gostei. É uma delícia. Eu adoro graviola. Eu também. Eu acho que pode ser aquele momento em que a pessoa fala assim, nossa, cerveja é melhor do que coca. Deve ser assim, né? Porque a menina com 17, 16, assim, não bebe ainda. Então ele fala, não, deu um gole de ser amargo, eu prefiro coca. Se eu parar pra olhar, gostoso, tenta tirar o tanto de que a quantidade que você gosta de um chopp. Eu, por exemplo, hoje em dia, se você me entregar uma coca, eu não bebo coca, eu quero chopp. Mas eu consegui entender alguém que tá bebendo pela primeira vez e fala, nossa, é amargo, não quero isso não, eu quero uma coca docinha e tal. Então eu acho que deve ter realmente a cidade onde a gente larga a corca e pega o chopp, no caso dos ingredientes também, pode ser. Vinho, por exemplo, acho que é uma coisa, pra mim, é muito nítida, o quanto o paladar muda e amadurece. Até, sei lá, 7 anos atrás, eu não era muito vinho, tomava esses vinhos doces, né, tipo pérola, essas coisas assim. Aí depois que eu comecei a tomar vinho de verdade, quando você volta para esses vinhos adocicados, você fala assim, nossa, como que eu tomava? Não dá para beber. Não dá, essa não volta. Eu acho que tem essa... a gente tem particularidade. Eu acho que quem tem a capacidade, porque também não é para sofrer, né? Eu tenho muita gente que tem. Teve um caso muito engraçado lá no Adoro. Eu tenho uma senhora que eu gosto muito e ela não comia glúten, lactose e carne. Várias pessoas, quando eu conto esse caso, me falam, mas o que ela está fazendo lá? É tipo, a pessoa tem alergia à água e faz aula de natação, né? E eu tenho maior paciência, como vocês já viram, eu não tenho problema com isso. A minha questão é que a pessoa não pode me avisar na hora, é só me avisar antes. A gente sempre vai ter um plano B para ela e tal. E aí um dia ela chegou e falou assim, eu fiz um camarão para ela no lugar da carne que era o prato. Ela comia camarão, porque eu conhecia ela já há muito tempo. E ela falou, eu não como mais camarão. Eu falei, como assim? Então agora é carne, glúten, lactose e camarão, mas você apresentou... Não era nem tipo... Não, lá na verdade nada é engessado. Não, mas tô falando assim, pra ela era uma questão que ela não gostava ou era intolerância? Não, da verdade assim, eu parei até de perguntar isso. me lembra de voltar nesse assunto para você ver o tanto que isso é sério, tá? Essa questão, para de perguntar e aceita porque não vai valer a pena. Mas ela falou, não, falei, mas você, porque a alergia a frutos do mar pode se apresentar a qualquer momento, pelo que eu ouço dizer, né? Eu falei, você nessa altura devia ter, sei lá, seus 68, 70 anos de idade, foi agora? Ela falou, não, eu fiz um transplante de córnea. Vai que a dona ou o dono da córnea era alérgico a camarão. Eu falei, quando eu acho que eu já ouvi de tudo, mas beleza. Então agora vamos parar de servir o camarão para ela também. Então tudo isso acontece, eu respeito muito, eu lamento em alguns momentos, porque isso pode me prejudicar. Por exemplo, eu quero um Denver Steak ou um Flat Iron, carnes espetaculares vindas do dianteiro do animal, do Angus especificamente, que são espetaculares ao ponto para mal ou mal passadas, mas bem passadas, elas ficam mais rígidas.
O filé aceita qualquer ponto. Mas essas carnes mais especiais, não. Então, quando a pessoa me pede assim, eu preciso pelo menos... Eu não tenho problema, eu não fico chateado. Não vou vir com piadinha dizendo que então não come carne, tá matando nada. Eu acho que ela tem todo o direito de comer a carne como ela quer. Mas eu só explico, olha, você vai sentir um pouquinho mais de rigidez do que ele. E tudo bem. Então, eu acho numa boa. Eu fico, às vezes, um pouco triste quando eu vejo assim, um prato com camarão. E eu vejo muito lá. Você falou do vinho, né? As pessoas falam assim, vários senhores, não importa a idade, não importa o sexo, eu não tomo vinho branco. Falo, meu Deus. Aí a pessoa come um camarão, abre um taná, a uva mais tânica possível, você fala, ou seja, ele tá piorando muito o meu prato, entendeu? E isso, no final das contas, é uma coisa que prejudica o meu trabalho, porque a pessoa teve uma percepção, vai sair, fala, comenta. Alguns restaurantes estão proibindo a foto, gente. Porque a pessoa tira foto de qualquer jeito, depois que ela já deu uma garfada, é isso que vai para o Instagram dela. Eu acho que não tem que proibir. Se o cara fez o prato, tudo bem. Mas é isso que vai passando para todo mundo, sabe? O Fernando é polido, né? Ele é uma pessoa trata bem tolerante, os tolerante. Se fosse a gente... Eu não tenho tolerância nenhuma com a gente estava no Hofbrauhaus, na Munique, e na época eu estava com dor de cabeça. E eu tinha uma dor de cabeça que o álcool era gatilho. Eu não podia beber, eu não queria ter essa dor de cabeça que ia atrapalhar a viagem de todo mundo, a dor de cabeça muito intensa. Fomos no Hofbrauhaus, o garçom chegou à mesa, o pessoal pediu chopp tal. Eu pedi um suco de laranja. Ele, com toda essa polidez aí que você mencionou, ele falou assim, o McDonald's é do outro lado da rua. E da mesma maneira que ele apontou, ele olhou, deu as costas e saiu, e não me serviu. Eu falei, olha, muito bem. Ainda mais na Alemanha, não é? Assim, não tem problema nenhum. E fala assim, não, você não... Na Alemanha, exatamente, eles são muito polidos para ter... direto. Isso que eu digo. Eu assim, faço isso com doce. Mas você podia falar desse Ramon, inclusive. Não, eu ia só falar, vamos aproveitar que estamos aqui. Eu ia te perguntar, a gente perguntou antes, você já respondeu, mas eu vou perguntar de novo. Se você tem preferência desse Ramon ou do italiano, do Parma? Não, eu gosto muito. Ramon ibérico ou prosciutto de Parma, né? Ou prosciutto. Eu gosto muito dos dois. E não acho que eu tenho essa litragem que eu falei antes, não, para ter comido tanto os dois para perceber a diferença. Eu acho que tem prosciuttos excelentes, prosciuttos de entrada, aí, o standard, né? O reservado. E a mesma coisa com os Ramons. Então eu gosto dos dois, mas já falei aqui que a minha preferência para comer é na Espanha, então... Já está respondido. Já está respondido em favor. Já está respondido porque eu... Esse veio de lá. Aquele veio do Super Nosso. Esse do Super Nosso, esse que a gente teve um escritório lá, então eu tive a oportunidade de ter aulas com nativos, né? Ele me falava assim, não, isso eles prensam ele, põe na máquina e cortam, por isso que todos saem com a fatia igual. O outro é cortado, como é que você falou que chama o profissional? Ramoneiro. O ramoneiro, e para eles o simples fato de comparar o Ramon com o Parma é uma ofensa, né? Porque eles se consideram muito superiores. Isso acontece em outras coisas, com a Espanha e Itália também, por exemplo. A pessoa vai comer a Espanha é muito, muito orgulhosa, especialmente a costa ali, logo abaixo de Península, descendo de Barcelona, Valência especificamente, do arroz deles, né? Eles não aceitam que se use outro arroz para paella. Aqui no Brasil você vai ver paellas feitas com arroz parborizado, arroz agulhinha. Isso para o espanhol é uma loucura, não pode ser. Entra naquela questão que a gente falou, que eu acho um papo maravilhoso sobre as tradições, aquela coisa do cappuccino que você disse na Itália e tal. O ketchup na pizza. Isso, E aí eu tenho um caso maravilhoso sobre o ketchup da pizza, me lembro. Esse caso é maravilhoso. Não, vamos só distribuir os copos. Vamos. Mas vamos entrar nessa questão cultural, que eu acho fantástica. Legal, obrigado. Porque o pessoal critica, mas eu acho que isso é um ponto de orgulho para eles. Eu vou nessa linha também. É um ponto de orgulho. Se eles fizeram aquilo, eles criaram aquilo, deram aquilo para o mundo, e as pessoas ousam alterar aquilo, né? A pizza napolitana que tem borda, se você pegar uma pizza napolitana e cortar a borda dela, você fere mortalmente o cara que fez a pizza. Não borda de pizza? Eu costumo não comer. Não, mas aí eu vou trazer o Renato. Eles falam assim que a massa de fermentação longa, que ela tem o sabor dela. Tem diferença, né? Por exemplo, aquelas que vocês fazem.
Eu me lembro de ter comido a borda. Tava muito boa, mas normalmente não. O Roger aprendeu a fazer pizza com o Renato. Ó, que legal. Vocês vão assistir. Até hoje a Paula fala muito da. Empolgou e comprou o forno pra fazer. Comprei um forno, tive um Já até sei rompante. que forninho que é. O André tá louco pra comprar esse forno. Eu comprei um, vem lá do sul, um elétrico. Ele é bonitinho, parece uma navezinha assim. Não, ele eles fabricam fornos para padaria e fabricam fornos para lanchonete, essas coisas. E fizeram um para uso de residencial. Fiz a instalação elétrica lá para suportar a corrente. Saúde, né? Saúde. Nice. E Tá entrando muitos clientes novos, então. vamos Os clientes comemorar. Os clientes novos. Mas comprei o forno. Aí eu achei que fazer a massa de pizza seria algo fácil de fazer, que mexe ali a farinha, faz. A massa gruda na sua mão, a massa fica mole, ela rasga na hora de colocar dentro do forno. Assim, eu tive um pouco de persistência, eu acho que a nossa quarta tentativa que funcionou, né? Sim. As primeiras, eu não vou dizer que aquilo foi pizza, não. Mas na quarta, o Renato foi lá e me deu uma aula presencial. Não, você tá fazendo O errado. Renato ajudou muito. Mas assim, eu não tenho, eu invejo vocês nisso, eu não tenho. A Senelise, domingo, ela vai pra cozinha e fica lá ouvindo música e fazendo as coisas. Ela tem um verdadeiro prazer. Eu também tenho muita dificuldade de entender no prazer de cozinhar. Eu invejo, que eu gostaria de ter, porque ela entra num transe ali fazendo aquilo. Eu começo a ter a dificuldade técnica, eu não tenho a habilidade para fazer isso, e a dificuldade técnica, ela vai me mostrando assim, Roger, você não consegue fazer isso. Ela vai me vencendo, aí eu meio que desisto. Mas eu gostaria. Mas a sua pizza é muito boa. Eu sou partidário da ideia de que, assim como acontece em tudo, no esporte, né, aquela coisa que todo mundo fala, o Cristiano Ronaldo não nasceu para jogar bola. O Messi nasceu para jogar bola, mas e as bolas de ouro? Como é que faz? Como é que o Cristiano Ronaldo chegou onde chegou? Porque ele se esforça. Então, assim, é muito possível. Eu sou um exemplo disso. Eu falei, com 28 anos de idade, eu não tinha noção nenhuma de nada. Literalmente nada. Então, se você se esforçar, eu acho que é muito... Pelo que eu estou vendo, o resultado da sua pizza é maravilhoso. Agora, tem que querer esforçar. E aí entra uma outra questão. Muita gente acha, por eu ser cozinheiro, por exemplo, que eu... não, e aí, o Fernando vem, o que ele vai fazer? Eu tenho um vizinho, um casal que eu adoro, foi meu vizinho eu já mudei de lá, mas eu adoro eles, o Léo e a Lud, e eles foram meus vizinhos de baixo, eu morava no sexto, eles moravam no quinto, exatamente embaixo, e a gente se encontrava muito, eles iam lá em casa, eu ia na casa deles, aí eles falavam, pô, as pessoas conheciam a minha avó, pô, mas vocês são vizinhos dos dois, que legal, você deve comer pro cara, só azeitona, queijo e coisa que a gente pede para entregar. Nunca fizeram nada. Eu não gosto de cozinhar fora do trabalho. Eu trato estritamente como um negócio. Eu não tenho essa Mas você sabe que eu falo isso, assim, a gente montou esse podcast, eu sempre tive como hobby fotografias, eu sempre tive um hobby fora da minha atividade profissional. A partir do momento que a gente se envolve num processo de montar isso como parte do nosso trabalho, você traz o seu hobby, algo que você se diverte fazendo, como parte do seu trabalho, ele deixa de ser hobby. Exato. Não tem como. Você tem que ter um hobby, pelo menos eu penso assim, totalmente à parte daquilo que você faz profissionalmente. Isso, é exatamente o que eu penso. Eu penso isso também. Você estava falando de carne, você até explicou isso da última vez. Fala de novo essa questão. Você tem os cortes frontais, né, do animal. Qual que é a diferença do... Por exemplo, como é que você faz o preparo de um corte frontal? Como é que você faz o preparo? O que tem mais gordura? O que tem menos gordura? Qual a preparação de um corte com mais gordura? Qual que é a diferença? Por exemplo, um filé mignon que não tem gordura nenhuma. Por isso que os franceses põem muito molho, né? Para compensar a falta de gordura da carne, é isso? Falta de sabor e tal. E normalmente tem aquele gordura entrecô. Eu acho a carne sem graça nenhuma. Desculpa te interromper. Não, isso aqui é feito pra gente interromper. Na verdade, a gente mudou muito. Eu sou um cozinheiro, certamente tem pessoas mais especializadas em carne que eu, mas eu estou muito acostumado a lidar com carne. E a minha opinião sobre carne é que a gente teve uma ruptura no conceito de carne muito recente. As pessoas mudou, virou a chave, sabe? Mais ou menos isso aconteceu depois da internet. Então a gente vinha de um animal, o Brasil fica sempre entre primeiro e segundo maior produtor de proteína animal do mundo, ou seja, boi é com a gente, né? Sim. Só que um animal feito, enfim, não é nascido no Brasil, não a origem dele não é brasileira, mas um animal preparado e muito bem adaptado no nosso clima, que é o Nelore, né? O animal, aquele que todo mundo entende, o boizão, brancão,
aquele cupinzão em cima, um animal muito forte, aguenta baixa de temperatura, subir morro para comer, carrapato. Então é um animal preparado para o nosso terreno, né? Um bicho de fato muito forte. E como toda a proteína que a gente come, o raciocínio é muito simples. Quanto mais esse animal se esforça, ou seja, é um animal muito forte, mais dura tende a ser a carne dele. Não sou um especialista, portanto eu não vou entrar aqui em detalhe de cruzamentos de raça para gerar um Nelore com gordura mais entremeada. Eu sei que isso acontece, sei que já tem vários estudos para isso e resultados maravilhosos, porém eu vou falar mais sobre a regra mais básica, tá? Então assim, animais, Angus, por exemplo, um animal que agora é novo, foi aí que deu a virada, a gente começou a ver, outro dia eu fui fazer um corte lá no Adore, um corte que se chama Flat Iron, que nada mais é do que essa parte do animal. Ali, antigamente ele se chamava shoulder steak. Uhum. E o shoulder steak caiu no gosto com o Angus, porque com o Nelore ele não tem como comer ele mal passado. Ele é muito duro. Os frigoríficos perceberam que ele tinha uma fibra interna que incomodava na hora de partir. Então esse frigorífico especificamente abriu naquele corte que a gente chama de corte borboleta, né? Você tá assim, você abre ele assim, a fibra ficou exposta, ela foi retirada facilmente por uma faca, e esse corte mudou de nome de shoulder steak, ou de bife do ombro, para flat iron, tá? Mudou de nome, o preço subiu um pouquinho também, natural. E essa carne começou a ser vendida e fazer sucesso. E aí esse cliente meu falou, nossa, cara, aquela carne estava espetacular, como é que eu faço? Se eu for num açougue lá na minha cidade, o que eu falo para ele fazer? Porque ele não vai lembrar desse nome, ele não sabe o que é flat iron, e não vai saber o que é shoulder steak também não. Eu falei, cara, não vai no seu açougueiro, não vai ter jeito não. Porque mesmo que você ensine tudo isso para ele, ele vai fazer esse corte num Nelore, num boi que não é um boi criado para ter uma carne de segunda, de dianteiro, tão macia assim para ser grelhada e comida ainda mal passada. Não vai funcionar. Então o Angus e as raças europeias em geral, o Hereford, até a raça japonesa Wagyu, enfim, são raças preparadas para entregar para a gente um dianteiro também muito macio. Elas movimentam muito menos, elas são mais confinadas. Se você olhar um Angus do lado de um Nelore, é um bicho muito pequenininho e fraquinho perto de um touro. Eu sempre brinco, é mais ou menos como você ter um amigo que é lutador de MMA, um touro desse tamanho, 3% de gordura, você tem que comer ele ou tem que comer o seu amiguinho. Comer aqui no sentido, obviamente não estou fazendo nada figurado, ou você vai ter a opção de comer a carne do seu amigo que está jogando videogame há 3 meses sentado no banco sem levantar, tomando coca e comendo chips. A carne do seu amigo videogame vai ser melhor. Vai ser pior para ele, para a saúde dele, mas ela é mais entremeada de gordura, ela é mais macia, ela não mexeu. Galinha de granja. Compra um frango no supermercado e compra uma galinha caipira quando você for no interior. Dura. Olha o tempo de cozimento de uma e da outra. A galinha caipira é um atleta. A galinha de granja fica o dia inteiro comendo parada e tem mais ou menos alguns centímetros quadrados para andar. É o que ela tem. É o resultado da carne, sem sabor naturalmente, nesse caso da galinha especificamente, mas muito macia. É mais ou menos nessa linha aí. Seu amigo então não comprou, ficou sem o shoulder steak. Ficou sem. Não, na verdade a gente até deu indicação do que fornece pra gente, ele levou daqui. A gente fez na aula lá, ficou muito bom, você fez um flat iron lá. É muito bom. Realmente, aquele então é necessariamente de Angus, né? Aqui a gente tem em alguns frigoríficos o Wagyu, que é a raça japonesa, né, que ficou tão famosa por ter uma concentração de gordura que é por etapas, vai de 0 a 10 e tal, ela é considerada Kobe beef de 7 para cima, ou de 6 para cima, se eu não me engano. Mas é uma carne, na minha opinião, exageradamente gorda, até exagera, parece que está comendo um pedaço de manteiga. A ganha do cupim, né? O cupim é um bom exemplo. A ganha do cupim? A de marmoreio, as bem próximas a 10 ali, ganham do cupim. A carne, na verdade, o Kobe beef ou o Wagyu, os mais caros são os que têm mais gordura entremeada. O que você percebe é que aquilo ali é um bloco branco com pintas vermelhas, e não o contrário. Eu vi até que se o pessoal faz, dependendo da forma que você faz, eu vi outro dia um vídeo, a pessoa preparando a carne, ao esquentar demais, ela perdeu quase 50% do volume. Derreteu toda, né? Tem que comer praticamente mal passada. Acontece com foie gras, é a mesma coisa. Se deixar muito tempo, ele vai derretendo. Tem uma vontade de comer foie gras.
Você nunca comeu Não foie? tive essa oportunidade. Vamos falar da seletivo. Pimentão, cebola, não, mas o foie grasinho vai. Então, mas tá no meu imaginário. Eu nunca fui apresentado. Não, mas já tô gostando da vontade. A vontade foi bonita. Patê de fígado, você nunca comeu? Eu não lembro. Acho que sim. Parecido? Mas é aquela questão. Sim. É parecido. É melhor. Parecido, mas é aquela questão que eu mencionei. Eu era uma pessoa com muita resistência para experimentar qualquer coisa diferente. Chegava no restaurante, sempre pedia o mesmo prato, sempre aquele que eu já tinha experiência anterior. O fato de ter experiência positiva, então você vê. É a questão do que a gente mencionou aqui no início. Você vê o preparo, você vai explicando, você mostra como é que é feito, qual o ingrediente, o que cada ingrediente compõe naquela formação do paladar final, qual é o ingrediente para todo mundo experimentar o cheiro dele, mesmo que o cheiro seja muito ruim, né, igual o Namplar. E dizer assim, como que aquilo vai compor no prato no final, a experiência é diferente. A gente, quando vai no restaurante, de novo, se você está em grupo, em turma, e não está prestando atenção, você nem lembra do que você comeu. O modelo da sua aula, né, vamos dizer assim, a experiência de assistir. Também tá a técnica, a pessoa vai ficando com fome também, né? Vai demorando um pouco. Eu mais. uso ela direto. Essa técnica ela é fantástica. O melhor tempero Mas tem uma coisa que o Roger me observou uma vez, ele pontuou isso e faz todo sentido. Poxa, você fica lá o sábado inteiro, a tarde inteira na cozinha preparando a coisa, as pessoas chegam, você coloca na mesa, elas estão ali conversando, elas vão comendo, e elas não estão percebendo o que elas estão comendo. Na hora que você for servir, explica. Olha para as pessoas, explica o que você está colocando, o que você fez, os ingredientes, elas vão comer com outra sem dúvida. percepção. Principalmente se o prato é muito rico em detalhes, sutilezas, se você usou muito... Dependendo, você faz um churrasco e pôr sal grosso na carne, então, talvez vai comparar uma carne com a outra, né? Mas num prato bem elaborado, por exemplo, eu adoro a comida asiática, né? A comida tailandesa. A gente tem muita vontade de ir na Coreia. Eu também. Porque eles unem... churrasco lá também. Né? O que assim, eu não tive essa experiência, mas o que eu entendo é que eles uniram o perfeccionismo japonês. Então, assim, a higiene, o método de preparo, criterioso, essa preocupação com os detalhes, né? Com a cozinha oriental e a praticidade americana. Então, eles fizeram ali, porque eles tiveram influências culturais dos três. Então, você vê restaurantes, por exemplo, às vezes é comida de rua, fast food, mas não é nada de festa aquilo ali. Você vê o preparo, a gente fica vendo vídeos desse tipo. Vamos fazer uma viagem na Coreia só para comer comida de rua. A comida tailandesa ela é muito boa. Ao contrário da comida da Índia de rua, que não me apetece, eu não tenho... Não, nada na Índia me convide. Você esteve na Índia, você tem... Não, eu não fui na Índia, não. Eu tenho vontade, assim, no mesmo jeito que eu escuto coisas maravilhosas da Coreia, do Japão, eu escuto isso também da Índia. Todo mundo me dá uma desanimada, mas eu sou tão... Eu gosto de comida... Eu tenho muita dificuldade em ir a restaurante. Não é porque... mas é porque você cozinha bem. Não é nada disso. É porque eu não quero restaurante, porque é o que eu já faço todo dia. Então, tudo que eu puder ir para casa de alguém, comer um negócio simples... eu adoro comer coisa assim, porque eu já faço tanta coisa sofisticada, então eu evito um pouco. Mas 2 lugares que né? Porque agora eu acho que o outro fechou. Mas tem um restaurante, tinham 2 restaurantes indianos aqui em BH, cara, que você quer me deixar feliz. Eu ir lá. Inclusive um deles está lá até hoje, chama Namastê, na Francisco Sá. A gente foi. Esse foi restaurante... lá? Não, a gente foi em outro. O outro chamava Baguan. Esse eu não sei se reabriu na pandemia, ele fechou, ele ficava na rua Conselheiro Lafayette. E ambos são dissidências do Maharaj. Maharaj era um restaurante indiano que tinha dentro do consulado, ali na Paraíba, quase com Praça Tiradentes. E aí as famílias que vieram da Índia para criar o restaurante acabaram saindo do restaurante, já estavam radicadas aqui e abriram esses restaurantes. Tanto é que a grande maioria dos garçons não falam português, é tudo original, é muito legal. O cheirinho... do garçom, tô dizendo. É bem original, então você se sente bem na Índia. Eu não ligo para essas coisas, eu gosto de inserir. Nós vamos voltar para esse assunto da cultura, que eu acho que tem que se respeitar. Eu tenho uma coisa com isso.
Eu acho legal mesmo. Cada lugar tem a sua cultura, seus hábitos, seus costumes. Eu acho bacana. E a comida lá é muito original, sabe assim? Eu gosto muito de quem tem a habilidade de fazer comida tão boa. Eu respeito muito isso, de fazer comida tão boa usando ingredientes simples, sem nobreza. A minha luta é essa diariamente, tipo assim, ainda mais com as turmas, né? Pô, vamos colocar prato. Ah, não, frango eu como em casa. Berinjela eu como em casa. Você fala, pô, então tá, vai ser sempre vieira, foie gras, carne de gras. Tudo bem, vamos fazer isso, é o que eu tenho que lidar o dia todo. Mas eu lembro do Arpège, um restaurante emblemático de Paris, de um chefe que eu acho espetacular, que é o Alain Passard. O Alain Passard tinha 3 estrelas Michelin, ou seja, é o topo do mundo, o cara já está lá. E ele, acho que deve ter surto do bem. E ele fala, quer saber? Eu vou rasgar esse cardápio inteiro, não vou usar uma proteína, vou fazer só legume, fruta e verdura. E que se dá na Michelin? Vamos ver o que vai rolar. Mudou o cardápio inteiro, só fruta, legume, verdura, e o cara manteve as 3 estrelas Michelin. Isso é sensacional. Isso é legal demais. Legal. Aí depois ele até falou, vou voltar com as proteínas, mas eu só queria tirar a prova. Isso é muito legal. Então, a comida indiana, e aí eu volto nisso, que tem a ver com a cultura, né? Eu vou para pedir o quê? Camarão? Curry de camarão? Não. É aquela história que você falou do seu tio com a sorveteria. Sim, né? Não, o que esses caras fazem muito bem e são conhecidos por isso? Coisas vegetarianas. Pede um samosa, vegetariano. Pede um curry, vegetariano. Eles são especialistas nisso. E eu adoro ir lá e gosto muito. Então essa coisa da Índia, um dia eu ainda vou lá, mesmo tendo essas recomendações. Eu sigo um negócio muito engraçado no Instagram, que morro de rir, chama Gororoba Narrada. Não sei se vocês já viram. É um cara narrando comida de ruim de cara. Acho que eu já vi. Ficou famoso isso. Tem várias. Então, assim, é cada coisa que você fala. Mas eu acredito que deve ter comidas de rua e comidas de rua. Não dá pra competir com o Japão, com a Coreia, não tem jeito. Mas na Coreia Japão tem restaurantes de espetinho com estrela Michelin. É surreal. O Japão é surreal. Mas então vamos às polêmicas, né? Vamos às polêmicas. A gente estava falando aqui, você começou a mencionar a questão cultural. O que você acha dessas questões aí culturais de comida que fazem sentido e o que é bobagem? Por exemplo, colocar queijo em massas com frutos do mar, você também, o italiano, ele se revira se você fizer isso, né? Eles nem servem. Se você pedir, o garçom provavelmente ele não traz o queijo. Não, isso queijo com fruto do mar? Não, o queijo com massa. O queijo em cima da massa. Se a massa for com frutos do mar. A massa com camarão. É porque o queijo é muito forte, eles têm o parmesão. Qual que é o. Assim, tem coisas que eu acho. O italiano tem essa questão. E a gente come. Vou dar um exemplo. O Tastevan, até pouco tempo, tinha um soufflé de camarão com gruyère. É uma coisa que o italiano não aceitaria. Ainda que o gruyère não seja tão forte quanto o parmesão, não pode misturar queijo e fruto do mar. E tudo bem. Eu, lá no Adore, de cada 10 vezes que eu faço, não, muitos anos eu não faço, porque é um prato que está um pouco fora de moda, né? Mas um risoto, por exemplo, de camarão, e eu perguntar quem quer com queijo, 90% levanta a mão com certeza. Se não, para não dizer 100. Os 10 vai ser só para honrar a tradição italiana aqui em BH, o que não faz o menor sentido. Então pode pedir sem problema nenhum. Por exemplo, o abacaxi. Eles têm esse pavor do abacaxi. O abacaxi na pizza, você mata o italiano. Se você pedir uma pizza, tem porquê também. Eu não vejo o menor... Olha, é muito comum aqui no Brasil, por exemplo, eu já vi muitos vídeos de gente criticando, pegando um japonês, e levando ele em restaurantes japoneses aqui no Brasil. Aí começa aquela piada pronta, os caras são tudo alérgicos, tudo tem problema com lactose, cream cheese pra caramba no sushi e tal, parará. E aí aquela que... Eu sinceramente, eu tenho muita preguiça da crítica padrão, sabe? Daquele... Quer ser engraçado? Pensa um pouquinho além, cara. Vai um pouquinho além, não faz o basicão, não. Então assim, que absurdo, o japonês tá rindo. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que a feijoada no Japão é igual a nossa? É muito natural que uma coisa, quando entra em um país, comece a tomar o formato daquele povo. O formato que eu digo, o formato mesmo, os gostos, alguma mudança, isso é natural. Eu já ouvi, você que gosta mais do que eu e faz melhor do que eu, tô acabando de saber aqui, mas eu já cansei de ouvir. Eu, quando fui para Itália, não é um lugar onde eu peço pizza, porque eu não sou grande fã de pizza, mas não tem nada contra também, não. Mas eu já cansei de ouvir de gente que adora pizza, que comeu pizza melhor em São Paulo. Cansei de ouvir. Então, isso por quê? Porque aquela pizza se adaptou ao paladar do brasileiro. Isso é muito natural. O sushi aqui não vai ser igual no Japão. A feijoada aqui não vai ser igual à da Itália. Então, essa mistura de culturas eu acho legal. Agora,
eu entendo a tradição local. Eu acho que lá ela precisa ser respeitada. Então, assim, eu tenho um amigo, era o caso engraçado que eu ia te contar quando você falou da massa com o fruto do mar e o queijo. Ele adora a Itália. Mais do que eu, inclusive. Adora. Ele fala, cara, é o lugar mais lindo do mundo, é o lugar que melhor se come no mundo. Eu concordo que talvez seja um dos mais lindos do mundo, mas o que melhor come eu não acho. Eu acho, inclusive, que a Itália, em função de depender tanto do turismo, tem me decepcionado em se render gastronomicamente para um menu padronizado e muito americanizado. Eu cansei de ver, eu andei em Florença, que é a cidade que eu mais gosto, muito vendo plaquinhas. We have American breakfast. Isso é um absurdo, isso é um insulto, eu acho. Muito mais do que o queijo na massa. E na Itália, a placa estava lá. Então isso eu acho que o país perde muito da cultura para se doar para o mundo todo em função de dinheiro. Mas ele adora a Itália, enfim, e ele vai para a Itália e fala, cara, eu adoro a Itália, eu adoro a comida, eu fico encantado por comida italiana, mas eu não gosto muito de italiano, eu acho eles muito grosseiros e tal, não sei o quê, eu acho esse cara um saco, acho esse cara tudo babaca. Ele falando comigo. Eu falei, é mesmo? Ele falou, cara, aí eu faço uma coisa que me dá um prazer danado, olha isso. Ele falou, eu vou para a Itália todo ano comer. E quando eu vou para a Itália, eu levo sachê de ketchup. Esse sachê, aquele sachêzinho que você compra no supermercado, da faixa azul, de queijo ralado, aquele sachê maior, sabe? E ele fala, cara, eu faço de propósito. Ele falou, ele fala, eu adoro pizza, e eu nem gosto de ketchup na pizza. Eu gosto da pizza como ela tem que ser, mas eu gosto muito mais de ver a cara do garçom. Uma dona chorando. Sensacional. O brasileiro, isso é troll. Precisando ser atendida pelo médico. E ele faz isso, ele fala, cara, eu tô em Veneza, eu peço um espaguete ao vongole pro cara. E aí eu falo, meu queijo tá no meu bolso. E eu falo, formaggio, o cara... E não tem garçom, eu pelo menos não vi, que fala, não, querido... Não é recomendável. O cara praticamente grita com você, né? E tal. Já sai andando e tal. Ele na mesma hora, ele tira. E ó. Ele fala, o prazer que eu sinto é inenarrável e tal. Então, ele quebra brincando. Mas eu acho que eu acho que tem todo sentido. O queijo parmesão especialmente, ou até o grana padano, que seria um concorrente aí que chega quase à altura dele, são queijos muito fortes para brigar com coisas muito suaves. Pega uma vieira, por exemplo, aquele é muito suave, precisa de um vinho suave. O prato é um prato muito suave, o queijo mataria certamente, e eu também acho que não é recomendável. Outras indicações, eu concordo, em geral com o italiano eu concordo com tudo, por exemplo, o pesto. O nome do molho vem da palavra pestare, que é bater, pilar. Né? Então ele deve ser feito no almofariz. Um pilar, exato. Né? Nunca processado. Aí você fala, cara, que coisa ridícula. Se você processar, a textura é diferente e ele vai começar a perder coloração muito mais rápido, porque as folhas oxidam. Então tem uma razão de ser. Eu acho isso interessante. Outras coisas eu acho que você pode usar um raciocínio e ir além. Por exemplo, a França tem, indo para a França agora, ela tem um aromático, um elemento aromático muito famoso, aqui em BH então famoso demais, porque tinha, não sei se tem ainda, um buffet com o nome dele, Bouquet Garni. O Bouquet Garni é basicamente um buquê, o nome não é à toa, buquê de flor, né? Então um buquê, onde você coloca uma folha externa de alho poró, dentro coloca um ramo de tomilho, um ramo de alecrim, uma folhinha de louro, fecha com um barbante e fica parecendo um buquê. Se você vai jogar esses elementos aromáticos que vão passar sabor para um caldo, em um caldo que depois vai ser coado, para que eu tenho que amarrar? É só uma pergunta. Né? Agora, não, se eu vou jogar ele dentro de uma sopa que não vai ser coada, ela já vai ser servida assim, aí é importante eu ter o barbantinho para eu pescar e não colocar isso. Agora, se eu vou coar, para que eu tenho que amarrar? Dá para jogar tudo separado. Então, eu posso burlar nesse momento porque passa a não ter sentido. Mas grande parte dessas coisas que parecem chatice, elas têm uma razão de ser e eu concordo. Você falou, por exemplo, do Ramon. O italiano e o espanhol não aceitam qualquer um. Inclusive, eu concordo demais. Uma fatia grossa de um bom Ramon muda completamente o gosto. É outra experiência. Sim. A posição que o Ramon é cortado na pata, o cara tava me explicando, ele fica pendurado, então a gordura vai se depositando. Então aqui tem mais gordura, aqui tem menos gordura. A gordura migra daqui para cá, então esse ponto tem um sabor.
E aquilo da aula, né? Quando você tem a possibilidade de... Quando você faz uma degustação de vinho, de alguém te explicando e você experimentando, a experiência fica mais rica. Claro, é.